O Christ, whose mercy like a river flows in Christ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus, nós estamos vivos. Antes de começar a nossa leitura de hoje, gostaria de ler com você um versículo que já passou na nossa leitura, mas que toca muito no meu coração nesses dias do que temos vivido no nosso país. Segundo Crônicas 7:14, que diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa leitura de hoje será no livro de 2 Crônicas, capítulos 20, 21 e 22. Agora vamos começar então a leitura? 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, clamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: Prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor:
não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não o temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale de Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Josafá tinha 35 anos de idade, quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele,
Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias. E os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Segundo Crônicas, capítulo 21. Repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, foi proclamado rei em seu lugar. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá, isto é, de todo Israel. Seu pai deu-lhes muitos presentes de ouro, prata e objetos de valor, até cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino concedeu a Jeorão, por ser o primogênito, seu filho mais velho. Assim, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Porém, o Senhor decidiu não destruir a dinastia de Davi, e isso por causa da aliança que havia estabelecido com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Deste modo, se revoltou Edom com o objetivo de livrar-se do governo de Judá até os nossos dias. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbna contra os Jeroão, porquanto este abandonara Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se do caminho. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, nestes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Por que não me seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto,
Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximo aos etíopes contra Jeorão. Estes atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real, e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Depois de todos estes acontecimentos, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao final de 2 anos, saíram-lhe os intestinos devido à gravidade da doença, e Jeorão morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era tradição, e havia feito para os seus antepassados. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22, que diz assim: Então os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Omri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Ele praticou o que era mal segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Seguindo esses palpites, ele partiu com Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, com o objetivo de atacar Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jeorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azael, rei da Síria. Mais tarde, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas de guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Nimsi, a quem Yahvé havia ungido para exterminar a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam, e os matou. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados. O capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado, mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá. Entretanto, Jeoseba, filha do rei Jeorão,
tomou um dos filhos do rei Acasias que iam ser assassinados e o refugiou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalia, de forma que ela não conseguiu matá-lo. Assim, Joás passou 6 anos escondido com elas na casa de Deus, enquanto Atalia governava a nação. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Crônicas, capítulos 23, 24 e 25. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the weight, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. Oh, Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. Oh Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where endless shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ, our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal life.